ao Real Madrid e ter passado por lá. Se você fala assim, se você pudesse escolher, você não passaria? Fala assim, ó, se eu pudesse... Real Madrid foi fazer um jogo de Legends, ia fazer, né, antes do lockdown, e me convidou para o jogo de Legends. Eu falei, cara, vocês podem... Acho que é brincadeira de vocês, né? Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Um dos fatores que eu acredito que influencia essa questão das redes sociais, principalmente se falando de futebol, né? Uma exposição, cara. Nós pegamos lá no Brasileiro, lá que nós disputamos lá atrás, 2002, 2003 e tudo. Existia, mas você ia lá, comprava o jornal, abria o jornal no outro dia. Se você quisesse buscar informação, você ia diretamente, né? Hoje em dia, mesmo você não querendo, a informação vem até você e vem de uma forma rápida e muito impactante, né? Então, eu acredito que isso, com certeza, nos deixa mais expostos, né? E mais também acessíveis, né? Por essas pessoas. E eu acredito que essa parte desse fortalecimento ela é fundamental. Você tem alguma coisa, durante quando você estava jogando, você fazia algo em especial? Como é que você lidava com essas questões, cara? Porque você foi um cara que sempre esteve no mais alto nível, o grau de expectativa em relação a você sempre foi muito alto. Aí jogou em grandes clubes, né? Eu estava vendo que você não jogou em tantos clubes, mas os clubes que você jogou sempre... clube muito grande, expectativa muito alta, seleção brasileira sempre com expectativa muito alta, um dos principais jogadores. Como é que você lidava com tudo isso? Tinha algo especial que você fazia? Como que você fazia com tudo isso? Eu acho que eu fui aprendendo a lidar, diferente, né, de hoje. Tem muita gente ajudando nessa área, técnicas. Hoje a gente está aqui falando de uma escola, né, que você está aí pioneiro para atletas, que isso é importantíssimo. Na nossa época não tinha tanto, tinha alguns coachings que acompanhavam a seleção brasileira, no Milan tinha um psicólogo também que acompanhava um pouco, e eu sempre tive muito contato com o Augusto Curi, principalmente depois da Copa de 2010, que foi quando eu conheci ele durante nosso período de concentração. Então muito do que eu fui aprendendo no dia a dia, né, de você ir lidando com as situações, e fui tentando me conhecer também. Minha família fundamental, Jesus fundamental, Bíblia e toda essa parte espiritual fundamental. E aí eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, exemplo prático. Na Itália é cultural, os jogadores chegam antes do treino para tomar café no clube e ler jornal. Então sentava na mesa, abria o jornal, ficava lendo o jornal. E aí eu comecei a perceber que quando eu tinha coisa boa, meu dia é legal, quando eu lia alguma coisa negativa, estragava meu dia. E eu passava o dia respondendo o jornalista na minha cabeça, né? Eu falava, mas por que o cara tá falando? Ele não pode falar isso, ele não sabe, ele não me conhece. E aí eu falei, putz, calma, isso aqui tá me fazendo mal. Então, fazer o seguinte, então não vou ler nem a coisa boa, nem a coisa ruim, vou ficar um pouco mais à parte de tudo isso aqui. E aí aos poucos fui deixando de lado, até eu ter um pouco mais dessa gestão emocional, de saber ler uma crítica também. E aí, aos poucos eu fui aprendendo a ler uma crítica. E aprendi que muitas vezes o que realmente era ruim para mim era quando o cara, ou o crítico, né, o jornalista, expunha uma fraqueza que era real minha. Eu falei, caramba, o cara escreveu uma coisa que é real, só que ele está expondo para o mundo uma deficiência minha, né? Claro, ninguém quer se expor com os seus problemas e os seus defeitos. Mas eu fui aprendendo, eu falei, putz, se esse cara está falando... e isso realmente é real para mim, por que não consertar essa situação que realmente é real? E tem aquela crítica que é maldosa também, que você sabe que é maldosa, não tem fundamento nenhum. E aí eu fui aprendendo, essa aqui eu deixo de lado, não tenho muito, não me importo muito, e essa aqui, que realmente é para o meu crescimento, vamos levar ela como uma crítica construtiva. E aí assim, aos poucos eu fui aproveitando o olhar dos outros, enxergar com o olhar dos outros aquilo que era a minha situação, e aí fui tentando melhorar. E aí aos poucos veio vindo as redes sociais, né? Isso que você falou, antes eu chegava no clube, eu tinha que abrir o jornal. De repente estava na palma da minha mão. O processo foi o mesmo, porque na hora que acabava um jogo, você pega o celular e vê ali nas redes sociais galera falando bem, pô, legal, você fica infla, né? Entrou ali, jogo ruim, galera descendo o pau,
também vai lá para baixo. Eu falei, ó, mesmo processo. Não vou ver nem quando fui bem, nem quando fui mal, deixa lá até eu aprender a ter um pouco mais de controle e gestão com relação a isso, mas o conceito acabou sendo o mesmo. E aí, só que a avalanche a quantidade, né, hoje com rede social, realmente é muito maior do que quando você pegava um jornal, até porque tem a interação hoje de todo mundo que quiser ir ali fazer um comentário. Então, foi um pouco aí na prática como eu fui aprendendo a lidar com essa situação. E aí tive 4 anos ali no Real Madrid, que realmente aí foi uma escola, né? Porque... Cara, aí foi... Ali foi de tudo, Kaká. Cara, ali foi de tudo. Ali foi aprender realmente a resiliência de... Cara, Real Madrid é isso que todo mundo vê, né? Esse clube gigantesco que você faz um gol, você é o melhor do mundo, você perde um gol, você é o pior. Não tem meio termo ali. É extremo pro bom e pro ruim. E hoje você consegue... Desculpa. Vai hoje você consegue olhar com gratidão, assim, por ter passado por tudo isso? Eu imagino que deve ter sido muito difícil para você, cara. Mas você consegue olhar com gratidão essa situação? Como você vê? Consigo. E assim, sou muito grato realmente ao Real Madrid e ter passado por lá. Se você fala assim, se você pudesse escolher, você não passaria? Fala assim, ó, se eu pudesse aprender tudo que eu aprendi não passando, ok. Como eu sei que não, então não tem essa escolha. Eu passaria, porque tudo aquilo que eu aprendi ali nesses 4 anos, realmente para mim foram, assim, para a formação de caráter e para mim como pessoa, cara, foi muito importante esses 4 anos ali no clube. E aí, o que eu fico muito feliz é que, antes de começar a pandemia, em março de 2020, Real Madrid foi fazer um jogo de Legends, ia fazer, né, antes do lockdown, e me convidou para o jogo de Legends. Eu falei, cara, vocês podem, acho que é brincadeira de vocês, né, porque, assim, vocês me considerarem um Legends do futebol que jogou no Real Madrid, pô, ok, eu vou. Agora, Legends do clube... E aí eles falaram, cara, a gente te considera um Legends do clube pelo teu comportamento, não por aquilo que você fez em campo, mas pelo teu comportamento. E aí isso para mim foi muito gratificante, porque em nenhum momento vocês me viram falando mal do treinador da época, em nenhum momento me viram falando mal do clube. Sempre tentei, fiz de tudo para que eu pudesse ter os mesmos resultados que eu tive no Milan, na seleção, no Real Madrid. Não deu certo, mas tive outros resultados aí que para mim valeram muito a pena, que ser chamado para um jogo de Legends do clube realmente foi muito especial. Pô, cara, sensacional. Eu comecei, né, quando começamos a live ali, eu falando da admiração, da tua convicção, do teu comportamento. Tem a parte espiritual que eu também tenho, a nossa referência, que é Jesus e tudo. Mas nós sabemos do desafio que é você ser fiel e fazer o que é certo constantemente, né? Tem uns sentimentos, tem hora que dá vontade de solucionar da nossa forma. Vemos muitas vezes injustiças acontecendo, que é difícil, mas aprendemos que vale a pena fazer o que é correto, né?